Antes de começar mais esse tutorial, lembre-se de dar seu gostei e seu comentário. Se você é novo por aqui, seja inscrito e ative as notificações. Além do canal onde eu ofereço muitos tutoriais gratuitos, convido você a investir no seu conhecimento e economizando no seu bolso, com os treinamentos completos de gestão de projetos usando software livre. Para destacar que o curso Ficar de Arquitetura BIM é o primeiro treinamento no Brasil que põe na prática a NBR 15965. Aproveite essa oportunidade de podendo parcelar em até 7 vezes. Acesse o site www.hrcompacta.com, link na descrição. Olá pessoal, tudo bem? Eu mais uma vez aqui no canal da HR, né, para mais um tutorial para vocês aí. Quero primeiramente agradecer ao Pedro, né, por dar essa oportunidade de estar aqui no canal dele. E pretendo, da agora para frente, né, tá mais presente aí, gravando mais vídeos, tanto aqui para o canal da HR quanto para o meu canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona a ferramenta de estrutura de telhado que eu criei, né? Eu criei uma macro para poder a gente modelar mais fácil essas estruturas. E de quebra eu também vou dar algumas explicações de como é que eu uso a ferramenta de telhado nativa do FreeCAD, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Então a gente está aqui na interface do FreeCAD, né, na página inicial, vamos criar um novo arquivo. Eu já estou com a macro instalada aqui, né, mas para você que ainda não tem, com certeza a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você estar baixando e instalando a macro. Lá no meu canal eu tenho um vídeo completo ensinando a instalar, eu acredito que o Pedro também tem um vídeo aqui ensinando a instalar as macros, né, do FreeCAD. Então vocês podem ir lá, baixar e voltem aqui no vídeo para a gente dar início, tá? Então tá. Primeiramente, como é que eu uso a ferramenta de telhado, né? Para a gente criar os telhados aqui dentro do FreeCAD, modelar mais fácil. Então eu vou primeiramente colocar o meu grid aqui, beleza? Então eu inicio fazendo modelando aqui, desenhando o perfil do meu telhado. Eu inicio dessa forma. Geralmente eu já tenho uma planta baixa, né? Eu tenho a planta baixa e já faço isso em cima da planta baixa para ficar mais fácil. Mas aqui eu vou dar alguns exemplos. Primeiro a gente vai criar um telhado simples, né? Eu posso até usar aqui as ferramentas do Draft, né? Ou senão eu posso usar o Sketch também e depois transformar em Draft, ou posso usar o próprio Sketch. Mas eu vou criar aqui com um retângulo do Draft. Então, vou criar um retângulo aqui qualquer, vou especificar as dimensões dele aqui. Vou colocar um 600 aqui, 600 centímetros de altura por 400 de largura. Então, isso daqui vai ser a base do nosso telhado, para eu explicar para vocês como é que a ferramenta de telhado funciona. É bem simples. Então, a gente tem que ter um esquema básico, né, igual que um telhado retangular normal, tá? Então a gente vai clicar nele e vai clicar na ferramenta de telhado. Clicando aqui, ele já vai me dar algumas águas, né? Ele não vai estar totalmente fechado, mas já vai me indicar aqui como é que vai ser mais ou menos o meu telhado. E aqui eu tenho na árvore de projeto o meu telhado. Se eu der dois cliques em cima da árvore de projeto no telhado, vai abrir essa janela, que eu consigo editar cada água do telhado. Tá? Então é dessa forma que eu faço. É bem simples, bem rápido, tá? Vocês podem desenhar qualquer tipo de perfil, eu já vou mostrar para vocês. Então, nessa janela que abre aqui do lado, eu tenho uma tabela, né, com cada lado do telhado. E nessa tabela eu consigo alterar o ângulo, o comprimento de cada lado. Essa coluna aqui faz referência a outras águas do telhado, para eu poder copiar as propriedades de outra água de telhado. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem aqui a descrição de como é que ela funciona, mas geralmente eu não utilizo porque é bem confuso e tem alguns bugs também. Aqui eu consigo configurar a espessura de cada água, então eu consigo modelar espessuras diferentes, individuais para cada água do telhado, e também consigo configurar beiral
diferente para cada lado do telhado, né? Para cada água. Então vamos lá. Primeiramente, o ângulo aqui ele está em graus, tá? Eu sei que em alguns países é utilizado graus para indicar a inclinação de telhado, mas aqui no Brasil o mais comum é de usar porcentagem, né? Mas é bem simples de converter. Para converter porcentagem para um ângulo, basta você calcular o arco tangente do percentual de inclinação do telhado. Então, por exemplo, o telhado é de 30% de inclinação, então você calcula o arco tangente de 0,3, né? 30%. E isso vai te dar o ângulo, então é só você colocar o ângulo aqui, tá? Eu já tenho alguns como base, por exemplo, de 30 graus é aproximadamente 17. Então eu vou criar um telhado com uma inclinação de 17 graus, que seria equivalente a 30% aproximadamente. Então eu vou colocando aqui, ó, vocês podem ver que o telhado já vai alterando, tá? Opa, aqui 17 e aqui 17. Beleza, aqui ó, já estou com a inclinação certinha, né? E agora eu vou alterar o comprimento do telhado para ele poder fechar aqui em cima. Então é bem simples, é só eu vir aqui e alterar o comprimento. Eu vou colocar um comprimento bem grande, porque aí ele consegue fechar direitinho. Então eu vou colocar aqui 5 metros. Lembrando que todas as unidades aqui métricas são em milímetros, tá? Então 5.000. Então eu já tenho uma água bem grande aqui. Então, essa aqui é a minha primeira água. É interessante a gente já ir notando qual ID corresponde a qual água do telhado, para caso a gente queira modificar, tá? Então, 5.000, 5.000 e 5.000. Então aqui a gente já tem um telhado com inclinação de 30% e com as 4 águas. Mas e se a gente quiser um telhado somente com 2 águas, somente com a água de cá e a água de cá? Como é que a gente faz? É bem simples, basta a gente colocar o comprimento daquela água como 0. Por exemplo, essa primeira água aqui é essa. Eu vou retirar ela, vou colocar o comprimento 0. E se vocês derem uma olhada aqui, ó, a gente já consegue ver que aquela água foi retirada e eu estou com um telhado 2 águas. A mesma coisa serve para cá. Então eu venho aqui, coloco 0. Opa, aqui é o outro lado. Então provavelmente é esse. Olha. Então eu estou com 0 aqui e eu tenho agora um telhado com 2 águas. A mesma coisa serve para um telhado de uma água só, né? Então se eu colocar 0 aqui, deixa eu colocar aqui um tamanho menor, 200, 2.000, né? 2 metros. E aqui 0. Pronto, ó, tem um telhado de uma água só. Então é bem simples de alterar isso, tá, pessoal? Se eu colocar 200 aqui, 2.000, né, na verdade, eu tenho um telhado de 2 águas. Então é dessa forma que eu faço telhados, né? Eu já vou criar mais alguns telhados aqui que vai servir como base para a gente fazer as estruturas, tá? Vou criar um telhado em L primeiro, né? Vou clicar aqui, pegar a polilinha, vou colocar aqui menos 900. Interessante também notar que quando eu for criar o perfil do telhado com polilinha, é interessante a gente fazer ele sempre no sentido anti-horário, tá? Porque a ferramenta funciona melhor nesse sentido. A ferramenta de telhado. Aqui vou criar menos 900, 300, 600. Pronto. Outro perfil de telhado. Só que esse aqui eu quero somente 2 águas. Eu quero só como se fosse uma área de uma casa, de fazenda, né? de um rancho, alguma coisa assim. Então eu vou clicar nele, vou clicar na ferramenta de telhado. Ele vai gerar esse perfil para mim. Só que eu quero editar isso, né? Então eu dou 2 cliques para abrir a minha tabela. E eu vou alterar aqui. Então, notem também que quando eu desenho com polilinha, o primeiro foi desenhado com retângulos, o segundo foi desenhado com polilinha.
Esse segundo aqui, esse telhado em L, a primeira linha que eu criei foi essa, e assim eu dei sequência no perfil, né? Então, a ordem aqui da identificação de cada lado, de cada água, vai ser a mesma ordem com que eu fiz as linhas da minha polilinha. Então, esse primeiro aqui é esse primeiro lado, o segundo é o segundo lado e assim por diante. Então, como eu quero deixar um telhado de duas águas, né, somente essa água e essa, eu vou deixar somente o primeiro e o segundo, primeira e a segunda linha da minha tabela. O resto eu posso colocar tudo zero de comprimento, porque aí ele vai retirar a minha água dali. Aqui, ó, agora o meu telhado só tem duas águas, certo? Agora eu posso alterar a inclinação aqui, eu vou colocar 30%, que é 17 graus, nas duas águas, e vou alterar o tamanho. Pronto, tenho meu telhado de duas águas, em L, certo? Ah, mas eu consigo também alterar o beiral, né? Eu não mostrei isso para vocês. Então aqui, ó, se vocês perceberem, o beiral está de 10 centímetros, que é 100 milímetros. Se eu alterar aqui para 600, notem que o beiral lá do outro lado aumentou, tá vendo? Vou alterar o outro também para 600. Pronto, ó. Então eu consigo alterar esse beiral, tá? Esse beiral, ele vai contar, esse tamanho aqui do beiral conta a partir da linha que eu utilizei como base. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, esse telhado, eu vou ativar a linha aqui. Então, daqui para cá tem 600 centímetros, ele conta o beiral a partir daqui, ó. Tá vendo? Olha lá o que eu utilizei como base e o tamanho do beiral. Beleza. Então, eu tenho o telhado em L. E agora eu vou desenhar mais um telhado, só para a gente fixar isso. E eu tenho ter um outro telhado para poder fazer estrutura. Vou colocar aqui, vou colocar a polilinha. Vou colocar aqui menos 300, menos 900, 300, 300, 200, 300. Aqui eu vou usar esse mesmo alinhamento e aqui esse aqui. Eu sei que esse telhado aqui não é muito comum aqui no Brasil hoje em dia, né? Mas lá no exterior, né? Fora do país, ainda é bem usado, bastante usado. Então eu vou pegar ele, vou criar o telhado, a estrutura do telhado e vou modificá-lo. Nesse daqui, vamos lá, eu comecei por aqui e segui nessa ordem. Eu vou colocar aqui todos com 17 graus, para manter a inclinação legal aqui de 30%. Então, vamos lá. Vou colocar o comprimento neles, para a gente conseguir fechar a parte superior do telhado. Desculpa o barulho aí, pessoal, se estiver saindo aí, mas é porque tem obra aqui próximo da minha casa e acaba que o barulho é bem incômodo à tarde aqui. Então aqui eu tenho o meu telhado, já todo fechado, né? Vamos supor agora que eu queira retirar, não queira essa água aqui, eu quero que o telhado não tenha essa água, né? Então basta eu contar aqui, ó, para saber a ordem, né? Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então é o 5 essa água. Então eu venho aqui. Lembrando que ele começa em 0, tá? Então 5. Eu venho aqui e 0. E pronto. Aquela água já sumiu e eu tenho duas águas aqui somente. Então beleza. Então a gente tem esses três tipos de telhado que a gente vai fazer a estrutura, né? Que a gente vai modelar a estrutura. Então eu vou ocultar os dois primeiros e vamos começar com esse aqui, mais simples. Como é que a gente faz?
Como eu já disse, né, eu já estou com a ferramenta instalada e eu criei um ícone para facilitar, né, o acesso a ela, tá aqui. Eu utilizei um ícone que já existe dentro do FreeCAD, que é esse telhadinho aqui branco, para diferenciar desse daqui, né, que é o da ferramenta. Mas se vocês quiserem aí criar o ícone de vocês, personalizado, podem criar e adicionar lá, igual eu já ensinei. Então vamos lá. Para criar é bem simples, para criar a estrutura do telhado. Eu vou tirar o grid aqui para vocês verem melhor. Basta vocês virem na parte inferior do telhado e criar o grid. E clicar nas faces, né, na verdade, que vocês querem utilizar. Clico aqui. Eu vou criar primeiro as terças. Né? Não sei se vocês lembram lá da estrutura básica do telhado, mas eu vou criar aqui a estrutura bem completa. Tem telhado que tem terça, tem telhado que não precisa, mas eu vou criar aqui a estrutura mais completa possível, com cunheira, terça e tudo mais. Caibro, ripa, né? Então eu vou clicar nas duas abas, vou clicar na ferramenta de telhado e vai abrir essa janelinha aqui do lado, esse menuzinho. Aqui eu consigo configurar a espessura, né, do perfil que eu quero, a largura daquele perfil, né, seja de madeiramento ou metálico. Aqui eu tenho o espaçamento entre esses perfis e a direção dele. Então eu vou vir aqui, vou criar a minha espessura, vou criar primeiramente as terças. Então, sei lá, vou colocar aqui uma espessura de 12 centímetros, a largura de 6 centímetros e o espaçamento de, sei lá, vou colocar aqui 2 metros. Vou clicar em OK. E aqui eu tenho já o meu perfil. Notem que a terça não é colocada nesse sentido, é no outro sentido, né? Então eu consigo alterar isso. Então, se eu vier aqui na árvore, eu não vou fechar a janela, vou deixar aqui porque a gente pode utilizar esses mesmos números, tá? Vou vir aqui na janela, ele criou esse objeto aqui, estrutura de telhado. Vou clicar nele e aqui nas propriedades eu vou modificar a direção. Eu poderia também vir aqui apagar esse objeto que eu criei, colocar a direção aqui e aplicar de novo. Mas por ser mais cômodo, eu geralmente faço isso. Eu venho aqui, clico no objeto e altero a direção dele. No caso aqui eu vou rotacionar ele 90 graus e aqui eu já tenho as minhas terças, né? Essa aqui, ó, inclusive, já ficou até no rumo da cumunheira. Não era intencional, tá, pessoal? Geralmente não fica, tá? Mas pode ser configurado para ficar assim, tá? Eu vou tirar daqui para mim mostrar para vocês como é que eu faço a cumunheira, porque não é dessa forma que eu faço geralmente. Eu vou, então, para fazer isso, para mim modificar aqui, eu posso aplicar um deslocamento, tá? Aqui, eu vou colocar um deslocamento de 60 centímetros. Então eu consigo deslocar ele para um lado e para o outro, utilizando isso. Vou deslocar mais, na verdade. 120, colocar aqui. E vou deslocando aqui, 90. Aqui. Então a minha cumunheira está aqui. O espaçamento eu vou modificar, tá? Então o espaçamento está de 200, eu vou colocar de 1,20 m, 60. Beleza. Aí agora ficou bem legal. Então, ok, minhas terças estão ok. Agora eu vou criar eu vou criar os meus caibros, né? Então eu vou clicar nas duas águas que eu quero criar. Vou clicar... já estou com a ferramenta pronta aqui, né? Vou manter essa mesma espessura e essa mesma largura, tá? Só que aqui eu também vou manter a direção e simplesmente vou clicar em OK, tá? Então, aqui eu criei os meus caibros. Mas eu quero que eles sejam com espaçamento entre eles menor. Então, eu só seleciono aqui e reduzo esse espaçamento. Então, eu vou colocar aqui a cada
120 centímetros, 1,20 m, né? Então, eu já tenho aqui os meus caibros. Depois a gente consegue deslocar, né, cada item para ficar mais fácil, mais interessante também. E agora eu vou criar minhas ripas. Então eu vou vir aqui, vou colocar a espessura de 3 centímetros, largura de 6, o espaçamento de 30 centímetros. E vou colocar aqui minha rotação de 90. Vou clicar em OK e pronto, eu já tenho as minhas ripas aqui, né? Então, praticamente a estrutura do meu telhado está pronta. Então, eu vou cancelar aqui para fechar a janela. E aqui eu já consigo deslocar cada camada dessa para poder gerar a estrutura certinha do meu telhado, né? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, nas terças, né? Nos caibros aqui. Tá, eu estou com o grid oculto aqui, por isso que eu não estava conseguindo. Aqui, vou posicionar o meu grid aqui e vou arrastar, deslocar os meus caibros para baixo. Então, vou deslocar aqui, pronto. E agora eu vou deslocar as minhas terças. E pronto. Então, eu estou aqui com a minha estrutura do telhado praticamente completa. Falta somente a comunheira. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa comunheira? Basicamente, o que eu faço é o seguinte. Eu vou ocultar aqui essa estrutura. Vou criar uma linha, né? Deixa eu colocar aqui na parte inferior. E vou ocultar esse grid. Eu crio, geralmente, uma linha na comunheira, né? Então, vou criar uma linha aqui, que vai de um lado até o outro. E aí, o que eu faço é o seguinte. Deixa eu rotacionar aqui, beleza? Eu crio um perfil, utilizando o Sketch ou o Draft, né? As ferramentas do Sketch ou do Draft. Eu vou criar aqui com o Draft mesmo, porque é mais rápido. Vou vir aqui, vou colocar o perfil que eu quero adicionar aqui, né? Então, seria o perfil de... vou colocar aqui 15 por 10 centímetros. Então tá aqui o meu perfil da comunheira. E aí eu seleciono a linha, né, que vai fazer a minha comunheira e o meu perfil que eu acabei de criar. E clico na ferramenta de quadro aqui do Workbench Bin, né? Clicando aqui eu já tenho a minha comunheira posicionada, tá vendo? E se eu ativar aqui o telhado, eu já tenho a minha comunheira, só falta posicionar ela no lugar correto. Se eu clicar nela, no quadro aqui, eu tenho um parâmetro aqui, ó, que se chama Offset. Eu consigo alterar isso aqui. Então, vou colocar aqui menos 15, para colocar na parte inferior. E aqui no X, eu vou colocar menos 5. Ali, já ficou no centro, tá vendo? Então, eu tenho a minha estrutura completa do meu telhado aqui, prontinho. Vou selecionar, vou colocar o grid aqui na parte inferior, vou tirar ele e vou selecionar a minha estrutura do telhado. Eu posso, se for de madeira, né, eu posso colocar uma cor aqui para ficar mais interessante a visualização, né? E aí está pronto a estrutura do nosso telhado, totalmente completa. E eu consigo, né, rotacionar cada item desse. Se eu clicar aqui, por exemplo, nas terças, eu consigo vir aqui, ó, e mudar o ângulo. Por exemplo, sei lá, vou colocar aqui um ângulo de 45 graus, sei lá, só para testar, né? Olha lá, as ripas minhas ficou no ângulo de 45, 90, para deixar bonitinho. Então, eu tenho aqui o meu telhado. Então, pessoal, e aí, geralmente, o que eu consigo fazer aqui, o que eu posso fazer a mais aqui nesse telhado, para ficar mais interessante, seria adicionar painéis, né? Como é que eu faço isso? Eu seleciono as duas águas, né? Eu vou, primeiramente, reduzir a espessura aqui desse telhado. Então, basta entrar nas propriedades dele aqui, ó, e vir aqui na espessura e reduzir ela. Então, vou reduzir aqui para
10, né, que seria 1 centímetro, e aqui 10. Então eu estou com um telhado bem fininho aqui, porque isso aqui só vai servir como base, tá? Eu vou fechar aqui, e aí basta eu selecionar os dois telhados, né, para poder copiar essas faces. Seleciono as duas faces aqui e clico, vou selecionar uma por uma para ficar mais fácil, tá? Clico numa face e clico aqui na ferramenta de película, né, que tem a ferramenta no Workbench Bin. Então eu clico aqui, eu criei uma película. Vou selecionar o outro lado e criar outra película, tá? Então eu posso até ocultar o meu telhado aqui, ó. Eu tenho uma face, simplesmente. Eu vou utilizar essa face como base para criar o meu painel. Então eu vou clicar aqui nessa face, que eu acabei de criar, né, na película, e vou criar o meu painel. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Crio meu painel. Com essa ferramenta de painel, eu consigo colocar alguns detalhes no meu telhado. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse primeiro painel e vou alterar algumas propriedades. Aqui na direção eu vou colocar 90. Aqui na altura eu vou colocar 1 centímetro. No comprimento eu vou colocar, sei lá, 10 centímetros. E aí, se vocês notarem aqui, ó, eu já tenho a modelagem de uma telha de fibrocimento, por exemplo, né? Eu consigo ir alterando essas propriedades aqui e modelando da forma que eu quero. Ó. Por exemplo, aqui está muito grande, vou colocar aqui 5 centímetros. Então, ele vai ficar mais junto. Ó. A curva vai ficar mais próxima da outra. Tá vendo? Eu consegui modelar o telhado mais rápido, né? E com bastante detalhe. Eu posso clicar nele, por exemplo, e selecionar outro tipo de perfil. Ó. Aqui está curvo, vou colocar trapezoidal para fazer como se fosse aquelas telhas sanduíche, né? E pronto. Minha telha trapezoidal está pronta, né? Eu posso fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu vou colocar aqui 90 graus de inclinação, 1 centímetro. Aqui eu vou colocar 5 centímetros. Espera ele calcular. E se eu quiser uma telha trapezoidal, clico aqui. Tem mais outra opção ali, se vocês quiserem depois dar uma olhada. É interessante. Eu acho que o mais eu uso são essas duas quando eu vou fazer algum telhado. Infelizmente a gente não tem o tipo de perfil de telha cerâmica, mas a gente pode muito bem utilizar a ondulada para poder pelo menos fazer algum tipo de detalhe mais interessante, né? Melhor do que deixar ele liso, né? Então aqui a gente tem o telhado todo estruturado com os perfis aqui em cima, tudinho bonitinho, a estrutura de madeira nesse caso aqui, toda pronta, né? E é isso. Agora vamos passar para um próximo telhado. Vou criar aqui um grupo para poder organizar aqui. Vou colocar aqui telhado 1. Vou selecionar esse telhado aqui. E vou colocar aqui dentro desse grupo. Beleza. Esse telhado aqui também. Agora vamos fazer um novo telhado. Eu tenho aqui esse telhado, a mesma coisa, mesmo princípio. Para fazer a comunheira nessa posição aqui, basta eu criar a linha. Crio uma linha aqui, pronto, a linha criada. Agora, é mais simples, como eu já criei um perfil, eu vou utilizar aquele mesmo perfil, tá? Esse perfil aqui, para poder colocar ele aqui, né? Vou colocar aqui, clico nele e pronto. Está criado aqui a minha comunheira. Basta agora a gente posicionar ele, né? Vou clicar aqui, vou vir em Offset e alterar aqui. Aqui ele é trocado, então o Y, esse offset aqui é na coordenada local do meu objeto. Então, geralmente o meu Y fica sendo a vertical. Então aqui eu vou colocar menos 15 e aqui menos 5. E aqui eu já estou com ele no centro. Ó. Prontinho. Agora, para criar o restante, eu vou posicionar na parte inferior
Vou clicar aqui. Vou fazer somente os caibros e as ripas, tá? Aqui para ser mais rápido. Vou clicar na face que eu quero posicionar. Clico na minha ferramenta, na minha macro. E especifico aqui o que eu quero. Então, vou colocar aqui também 12 centímetros, 6 centímetros, espaçamento de 150 centímetros. Clique em OK. E eu tenho aqui já os meus caibros. Mesma coisa de cá, eu vou manter as mesmas configurações, só vou inverter a direção. Então, vou colocar aqui 90 graus e clique em OK. E pronto, também do outro lado. Agora eu vou colocar aqui no perfil de uma ripa, né, de, sei lá, 3 centímetros por 6. O espaçamento aqui eu vou colocar, sei lá, 20 centímetros, só para vocês verem mesmo. Vou selecionar o lado que eu quero posicionar nesse lado aqui primeiro, clique em OK. E pronto, minhas ripas já estão posicionadas. Vou clicar nesse e vou colocar um ângulo de 0, vou clicar em OK. E pronto, já está posicionado aqui também. Agora eu vou fechar aqui, basta eu trazer para baixo, né? Eu vou selecionar esses dois aqui, que são caibros, e vou mudar o nome dele, para ficar mais fácil. E selecionar esses dois aqui e colocar a ripa. Beleza. Posso vir aqui do lado, vou colocar o meu grid aqui, para ficar mais fácil. E vou selecionar os meus caibros e vou descer eles. Então já está aqui os caibros na posição certinha. Então tá tudo ok. Se eu retirar, eu vou tirar meu grid e tirar aqui, ó, o meu telhado, eu consigo ver certinho a estrutura. Se eu quiser essas duas ripas aqui com um espaçamento maior, sei lá, tá muito, eu quero colocar um espaçamento maior aqui, então eu vou colocar aqui 30 centímetros, dou um OK e pronto. Se eu quiser algum tipo de deslocamento, né, eu vi que aqui por exemplo, não está batendo uma ripa com a outra, igual aqui ficou alinhado, mas às vezes pode ser que não fique. Basta eu selecionar um deles e aplicar um deslocamento, por exemplo, aqui de 10 centímetros. Aí você vê que agora ele modifica a posição, tá vendo? 15 centímetros. E aí eu consigo alinhar um lado com o outro dessa forma. Mas aqui a gente não precisa, já está alinhado. Eu vou selecionar todos, inclusive o quadro, e modificar aqui a cor para ficar interessante. E a mesma coisa, tá, pessoal? Eu consigo também gerar telhas, detalhamento de telhas aqui, utilizando os painéis, como eu já expliquei no início do vídeo. Aqui agora eu vou criar um novo grupo, vou colocar aqui telhado 2. Vou posicionar aqui meu telhado 2. Vou retirar para a gente fazer mais um telhado, tá? Agora esse aqui que é um pouco mais complexo, né? Pelo menos na parte de comunheiras. Deixa eu ver onde que está meu grid. Eu vou posicionar meu grid na parte, no plano XY. Vou posicionar aqui a minha câmera na parte inferior, né, do telhado. E vou fazer a minha comunheira. Como é que eu faço? Da mesma forma que os outros. Eu vou criar uma polilinha nesse caso, porque ele é maior, né? E vou criando aqui o meu grid. Vou criar uma polilinha aqui em V. Vou criar outra polilinha aqui. Vou criar outra polilinha aqui. E vou criar uma linha aqui. E pronto. Se eu vier aqui, ó, eu consigo já olhar
a minha comida. Ah, ficou faltando uma aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Ficou faltando essa daqui. Vou posicionar minha linha aqui. Beleza, tudo prontinho. Agora, da mesma forma que o outro, né? Basta eu selecionar o meu perfil. Eu já tenho ele criado aqui, não preciso de eu criar novamente. Seleciono a linha que eu quero colocar ele. Seleciono o meu perfil. Ele está aqui, ó, pessoal. Ele está aqui, tá? Mas aqui na árvore eu tenho ele aqui. Seleciono a minha linha, o meu perfil e clico em quadro. E pronto. E eu vou fazendo isso. E pronto. A minha cumieira já está pronta. Agora eu tenho somente que alinhar eles aqui, né? Eu vou habilitar o telhado aqui para mim visualizar. Vou clicar em todos. Vou vir na propriedade de offset. Então tem aqui offset. Vou reduzir eles aqui para baixo. Esse daqui eu vou colocar aqui -5. Aí, alinhei. Nesse aqui também. Nesse também. Nesse. E aqui também, que ele está desalinhado aqui do centro. E pronto. Minha cumieira já está pronta. Né? Claro, eu posso reduzir esse perfil. Por exemplo, esse perfil não está legal, eu consigo simplesmente vir aqui, ó, e modificar as propriedades dele. Né? Por exemplo, aqui está 15, eu quero, sei lá, um perfil maior, né? Vamos colocar aqui 20. Então, eu modificando meu perfil, todos eles aumentam, inclusive dos outros telhados que a gente fez. Tá? Então, eu vou manter o meu perfil aqui de 15, só para a gente manter o padrão. Estou aqui com o meu telhado, né, habilitado. E agora vou criar a estrutura, da mesma forma que os outros. Aqui, para facilitar, eu vou criar a estrutura de mais de uma água de cada vez. Por exemplo, essa água aqui, eu vou criar primeiro os caibros, tá? Vou fazer só de caibros e ripa para ficar mais fácil. Vou criar os caibros. Como os caibros estão na mesma direção nessa água e nessa água, eu posso selecionar elas de uma única vez, tá? Então, seleciono as 3 águas aqui de uma única vez, clico na ferramenta e vou colocar aqui as dimensões. Espaçamento, eu vou colocar aqui 200 centímetros. E clique em OK. E pronto, ó. Então eu criei meus caibros nele todo, tá? Eu achei que está muito, eu vou colocar aqui um espaçamento menor. Então, tenho aqui meus caibros. Prontinho. Agora, eu posso manter, como eu já estou com o meu perfil de caibro aqui, eu posso manter ele dessa forma e posso criar os meus caibros agora nas outras faces, né? Porque elas são com inclinação no mesmo eixo. E vou só mudar a direção para 90 aqui, clique em OK. E pronto, ó. Tá vendo? Só que esse aqui vou clicar nele e vou reduzir um pouco o espaçamento. Aí. Eu vou aplicar um deslocamento aqui para ficar mais interessante nessa posição. Para ele ficar um pouco mais alinhado com o centro aqui. Vou colocar aqui 10 centímetros. 10 mesmo. E pronto, ele já está alinhado. Agora eu vou criar as ripas. Então eu vou modificar aqui o meu perfil para 3 centímetros e 3 centímetros. Aqui para 30 centímetros, né, para a gente manter um padrão. E aí, eu vou manter o 90 aqui, porque eu já sei que é essa direção.
e vou selecionar os meus perfis, as minhas águas, né? Que é essa e essa. E vou clicar em OK. Se não for, tranquilo, tá? Basta depois selecionar o objeto e inverter a direção dele. Então agora aqui eu vou colocar 0 e selecionar as outras águas. E clique em OK. E pronto. Já estou aqui com as minhas ripas prontas. Aqui ó, ficou faltando um perfil ali, então eu vou clicar nele e vou modificar, tá? Vou colocar aqui 100 centímetros e vou deslocar ele 50. Isso. Então aqui ficou mais interessante dessa forma, tá vendo? Os meus caibros aqui, para não dar problema, né? E tá tudo ok. Agora basta eu alinhar, né, os meus caibros aqui para ficar interessante. Então eu vou clicar no meu caibro, vou posicionar o meu grid ali atrás, né? Ah tá, vou finalizar aqui minha ferramenta. Vou posicionar o meu grid nessa direção, selecionar meu caibro e trazer ele para baixo aqui. Prontinho. Então estou com uma estrutura de telhado. E da mesma forma que os outros, eu posso criar os meus painéis aqui para simular o telhado, né? Mas se eu ver que não é necessário, né, detalhar desse tanto, eu posso simplesmente deixar o telhado assim, tá? Então, pessoal, a gente consegue também alterar o telhado e a estrutura dele, como ela é feita com base no telhado, ela também é paramétrica. Então, eu alterando o telhado, eu consigo fazer a estrutura também se modificar juntamente com o telhado. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse telhado em L, né, que a gente fez anteriormente. Eu vou vir aqui, entrar no telhado e pegar a linha que eu utilizei como base para criar ele. Então eu vou vir aqui, dar 2 cliques, né, para editar e vou puxar esse telhado um pouco para cá, para vocês verem. Então eu vou puxar aqui mais 4 metros para baixo aqui, mais 4 metros para cá. Vamos esperar ele recalcular e vou tirar a visualização. Agora, se a gente olhar, a estrutura do telhado veio junto, tá? Então, ela é totalmente paramétrica. Então, se vocês quiserem alterar o telhado depois de pronto, a estrutura vai estar totalmente pronta automaticamente, mantendo aquelas mesmas configurações, né? Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço novamente ao Pedro, né, do canal HR Compacta, pela oportunidade. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. O Pedro vai deixar o meu contato aí. Podem me chamar lá no grupo, né, do WhatsApp. Me sigam lá no meu canal também, né? Dá uma força lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.